Bom dia, ouvintes da Rádio da Mata FM, o pessoal que acompanha aqui o nosso programa Conexão Brasil. Estou de volta com o Aurélio Schomer e a Semana do Brasil, com também questões estrangeiras, questões de outros países que também influenciam na nossa Semana do Brasil, questão norte-americana da eleição, eleição local, economia, tanta coisa que nós passamos por essa semana e o Aurélio vai trazer tintim por tintim sobre o assunto. E por falar nisso, muito bom dia, Aurélio, bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Jacaúna. Bom dia, ouvintes da Mata FM. Bom dia, amigos de Pernambuco. Então, hoje o cenário está um pouco diferente aqui. A gente mudou o computador e tal, mas para quem vai nos ver daqui a pouco no YouTube, né? Mas enfim, eleição americana, né? Eu acho que é o assunto que todo mundo quer saber. Ainda está aberta a disputa pelo Senado. Agora de manhã, agora no sábado de manhã, olhando, ainda tem, os republicanos estão com 49 cadeiras, mas ainda falta ver a questão da eleição na Carolina do Norte, que não está definida ainda, falta aqueles famosos votos pelos Correios, que a gente não entende como é que eles votam pelos Correios, mas votam pelos Correios. E tem duas vagas na Geórgia que provavelmente vão a segunda. Uma delas já é certo que vai a segundo turno em janeiro. Ou seja, só em janeiro nós saberemos se os republicanos manterão a maioria no Senado. Essa maioria no Senado é fundamental para você ter um equilíbrio de forças, né? Esse equilíbrio vai evitar que medidas mais radicais sejam tomadas, o que poderia afugentar até investidores dos Estados Unidos e prejudicar a economia. Então, por isso o mercado reagiu muito bem essa semana. Foi por essa era o cenário dos sonhos do mercado, essa configuração. Tá? Essa configuração é o cenário dos sonhos do mercado. Por isso o mercado veio tão bem, a Bovespa passou ontem dos 100 mil pontos e tal, já passou na quinta, manteve ontem, no fechamento de sexta-feira, ontem. E aí, por quê? Porque eles queriam realmente a vitória do Biden, porque acham que o Biden é melhor. Você vê que até o dólar baixou, porque o Biden seria teoricamente mais aberto às trocas econômicas, ao livre comércio entre as nações. O mercado queria isso e queria também que ele não ganhasse tudo, não fizesse a presidência, o Senado e a Câmara, que a Câmara, os democratas mantêm a maioria na Câmara. O mercado não queria que ele fizesse isso tudo, por quê? Para não pegar o programa de esquerda, que ele tem dito que não vai fazer e tal, o programa da esquerda do partido dele, e isso poderia levar a afugentar investidores e tal, uma sobretaxação, aumento de impostos, toda essa carga que vem no programa de governo de Biden. Acho que, felizmente, o mercado também acha, ele não vai conseguir realizar o programa que prometeu. Ainda bem, né? Porque o programa dele não é bom. É um programa mais à esquerda do que o Partido Democrata estava acostumado, do que os dois partidos preponderantes dos Estados Unidos estavam acostumados até então. Então, eu vejo com bons olhos isso. Quanto à eleição em si, bom, eu acompanhei a apuração bem complicada, até ficam falando, né, que o Brasil é muito bom. Sim, o Brasil é muito bom porque ele tem votação eletrônica, mas ela é inauditável, não tem recontagem, não É temos, verdade. né, no Brasil tudo bem, quer dizer, é mais rápido, só que o que nós ganhamos em rapidez, nós perdemos em confiabilidade, né? O sistema sabe como é, né? A informática permite tudo, né? Se você não tem como auditar, não tem como. Dizem que tem como auditar e tal, eu continuo não acreditando, porque se fosse bom, os países europeus, o Japão, os Estados Unidos, já tinham copiado o nosso modelo. Nosso modelo já tem mais de 20 anos e não vejo ninguém copiando ele. Né? Pelo contrário, né? A maioria dos países insiste no voto em papel. Ou então, como existe nos Estados Unidos e existe em muitos lugares, em países da Europa, o voto é eletrônico, mas quando você termina de escalar, aparece um papelzinho, você confere o papelzinho e coloca na urna. E é para quê? Para que poder você contar aquela urna nos papeizinhos para saber se foi aquele voto mesmo. Isso é muito importante para a lisura das eleições. E nos Estados Unidos, com todo esse preparo, com todo o cuidado deles, há uma grande confusão esse ano nessa questão da contagem dos votos. Aí há muita contestação, há votos que sumiram.
aquela coisa de votar pelos Correios, que eu não acho muito interessante, eu acho tira um pouco a confiabilidade. Nós tivemos problemas assim em Nevada, na Pensilvânia, e na Geórgia nós vamos, já é certo, já foi garantido pela autoridade estadual lá, que nós vamos para uma recontagem. Isso é interessante, nós vamos ter uma recontagem na Geórgia. Enfim, a eleição americana não foi do agrado da chamada direita brasileira, né, dos conservadores brasileiros, o resultado, né, porque o Joe Biden é uma pessoa de centro-esquerda, sempre foi, a carreira toda dele é essa, né? A própria maneira como ele votava no Congresso, como senador, ele foi um dos senadores mais jovens quando assumiu, e agora será o presidente mais velho quando assumir como presidente. Ele foi quinto senador mais jovem como assumiu como senador, isso já faz mais de 30 anos, e agora será o presidente mais velho a tomar posse em 20 de janeiro. Vamos esperar que os republicanos mantenham essa maioria no Senado, portanto, e que travem, barrem qualquer tentativa de fazer algo mais radical. E aí, espera-se mais 4 anos aí. A democracia nos Estados Unidos continua sólida, apesar de todos os problemas, e apesar da liberdade de expressão estar em jogo, como a gente já falou aqui, por causa da mídia, das redes sociais, desse movimento politicamente correto, totalitário, pós-modernista, que tem tolhido a liberdade de expressão nos Estados Unidos. Mas isso não é das instituições americanas, principalmente não é da Suprema Corte, que a gente já comentou aqui semana passada, mantém uma maioria conservadora sólida, agora mais sólida ainda com a nova indicada, a nova aprovada pelo Senado, que deve tomar posse em breve. Com diferenças entre Brasil e Estados Unidos, o voto aqui é eletrônico e, como você disse bem e perfeitamente, não é auditável, portanto, pairam sem dúvidas. Falar que alguma coisa é tecnológica, ou é moderna, ou é rápida, não é sinônimo de confiabilidade. Né? Não vai ser intrinsecamente ligado à confiabilidade, mas algo que você possa dizer. Eu quero ouvir uma segunda opinião. É como alguém que vai ao médico e diz assim: olha, você me disse isso aqui, quero consultar outro. E não consultar o mesmo médico para saber se aquele diagnóstico está certo ou está errado. Exato, Jacaúna. E agora o Brasil continua existindo, né? O Brasil continua existindo e as coisas Isso. continuaram acontecendo. Teve até um site que colocou, disse que tinha uma pessoa próxima ao presidente que disse assim, olha, a derrota do Trump mostra que a gente tem que permanecer unido, não pode ter fogo amigo, o centro-direita todo tem que vir convergir, senão a esquerda volta em 2022. Tomara que esse raciocínio realmente tome conta do governo, eu acredito que o presidente já se convenceu dele, felizmente, e que precisa negociar, precisa moderar, precisa encontrar soluções. Agora, o presidente da Câmara, mais uma vez essa semana, está agindo como a oposição mais forte, não só ao governo, está agindo contra as reformas, né? Essa declaração dele de que a autonomia do Banco Central, que foi aprovada no Senado, não é prioridade na Câmara, e condicionando a aprovação da autonomia do Banco Central à reforma tributária, isso realmente é espantoso, né? É uma coisa. Depois ele vem dizer que porque ele tá preocupado com a questão fiscal, está preocupado com a volta da inflação, está preocupado com. Se diz liberal. Que liberal é esse que não acelera a votação da autonomia do Banco Central, que é tão importante no momento momento de problema fiscal do Brasil, né? Problema fiscal seríssimo do Brasil. Essa semana teve até mais 6 bilhões aí liberados para o Ministério de Transportes e também para as cidades, né? Então, para o desenvolvimento regional, aliás, o Ministério do Ricardo Marinho, e nós vemos que nós vamos ter um grande problema fiscal em 2021, vai ter que puxar o freio, manter o teto, como eu já disse aqui, e tem que fazer as reformas, incluindo a reforma administrativa, né? A reforma administrativa, se fala muito da reforma administrativa, o Thiago Mitraldi, que é o líder do Partido Novo, ele trouxe essa semana uma coisa muito interessante, Jacaúna, que é o seguinte, que para facilitar a PEC da reforma administrativa, que o governo já protocolou a PEC, ela está em tramitação, seria interessante votar antes, uma questão de projeto de lei, a questão dos super salários.
Tá mais do que na hora, né, Brasil? A gente está com um problema fiscal aí, a gente está com as pessoas aí sem emprego, sem salário. Então tá na hora de acabar com o super salário no serviço público, né? Então, quer dizer, os servidores que estão na faixa intermediária lá, que são os técnicos e tal, vão ficar sem aumento por muito tempo, vão ficar sem reajuste. Já foi aprovado isso no Congresso para ajudar no esforço fiscal. E aí ficam esses super salários, 50, 60, 70 mil aí, daí para mais, né? A gente vê, essa farra tem que acabar. Está na Constituição, mas não se cumpre. Então, eu acho que esse é um ponto. Aí o Rodrigo Maia tem que se entender, está na hora dele se entender por uma pauta. Já está todo mundo sabendo que dia 16, dia 17 volta ao Congresso, volta para. A gente já falou disso aqui, volta para o esforço concentrado. Daqui até o fim do ano tem que aprovar muita coisa, mas muita coisa mesmo, definir essa questão do Renda Brasil. O que não falta é coisa para definir semana que vem. Então a gente tem que estar de olho. Semana que vem não. Depois do dia 15. E a gente tem que estar de olho para que essas coisas aconteçam. Vou falar no dia 15, eleições municipais, Aurélio. Bom, este ano, né, Jacaúna, eu acho que o brasileiro tomou a decisão de que ele não quer nenhuma novidade. Você já notou que não tem novidade? Ou é É mesmo. reeleição, né? Ou é reeleição de quem está, inclusive de quem está mal avaliado. No caso do Bruno Covas, o Bruno Covas está muito mal avaliado, faz uma administração bastante contestada, e ele está carregando essa questão do apoio do Dória, que na cidade de São Paulo é extremamente negativo. Tem uma pesquisa da Datafolha essa semana mostrou que o apoio de Dória a Bruno Covas é um fator negativo, que mais de 50% dos paulistanos estão muito insatisfeitos com o governador Dória. Então, além de todo esse desgaste de anos de PSDB no governo de São Paulo, todas essas questões, o Bruno Covas parece não ser um cara muito bom de gestão, pelo menos não está bem avaliado. Mas é aquela história, né? Ele deve ganhar por WO, né? Porque as alternativas, Russomano e Boulos, não tem, acho que não tem a menor chance de vencer no eventual segundo turno. E quem vem atrás, muito menos, né? Não vai ser o PT que vai vencer essa eleição no segundo turno em São Paulo. Então não vejo muita diferença aí. E no resto das capitais continua tudo mais ou menos igual. Claro, nós estamos hoje no sábado, faltam 8 dias para a eleição, para a votação. A gente sabe que no sábado que vem, sexta, sábado e domingo da semana que vem, pode mudar tudo. Isso é muito comum acontecer, principalmente em eleição municipal. Eleição municipal, mais do que eleição nacional, tem essa tendência, às vezes, de você mudar tudo de última hora. Então, isso realmente, no próximo programa do próximo sábado, aí com as últimas pesquisas, a gente vai poder tentar captar essas tendências, Jacauã. Mas eu acho que agora é um pouco bola de cristal. Agora não. Mas o que parece, o que transparece, e isso a gente tem visto em Goiânia, Curitiba, Porto Alegre, mesmo quando se apresentam alternativas, ou o prefeito está mal avaliado, o caso do Nelson Maquejan Júnior lá em Porto Alegre, essas alternativas não são uma novidade. Não são o que o Calil era há 4 anos atrás, o Calil, prefeito de Belo Horizonte. Há 4 anos atrás ele era uma novidade. Ele, eu não sou político e tal, estou vindo aqui, vou fazer diferente aqui em Belo Horizonte. Agora ele está em reeleição, não há mais que se falar em fazer diferente. Né? Mas não se está se vendo, nas grandes capitais pelo menos, nenhum movimento desse tipo de surgir gente absolutamente nova, do nada, fazer uma experiência, uma aventura. O povo parece que está bem conservador no modo geral, nessas eleições, não conservador como linha política, mas conservador no sentido de manter mais ou menos a mesma turma, ou uma turma que já está acostumada com o exercício do poder. Além dessas questões, Aurélio, economia, eleições, o que nós podemos esperar? Ou se é que dá para pensar sobre isso no futuro, um pouco mais próximo após isso? O pessoal retoma alguma agenda? Pois o que eu espero, né, o que eu quero muito, eu sempre digo, eu insisto isso, Jacão. Vamos para a base. O que o nosso ouvinte quer saber é o seguinte: a vida vai melhorar ou não vai melhorar? Não é isso que o nosso ouvinte quer saber, enfim, depois que a gente mistura política e economia, que na verdade é uma coisa só, né? Sim. Thomas Sowell até diz, Thomas Sowell
diz assim, né, tem aquela frase famosa dele, a regra da economia é a escassez. Né? Na verdade, isso é muito profundo, né? Porque a gente trabalha para dar conta da escassez, para vencer a escassez das coisas, né? Se você tem a escassez, vamos pegar aí, tem a escassez do arroz. Então, agora tem gente trabalhando no mundo inteiro para produzir mais arroz para suprir essa escassez. E aí o Thomas Sowell completava assim: e a primeira regra da política, a primeira lei da política, é esquecer a primeira regra da economia. Né? Então, a política sempre trabalha com a ficção, né? Com aquela coisa de, vamos arrumar dinheiro para tudo. É como se pudesse imprimir dinheiro. A gente sabe que não pode imprimir dinheiro, que não tem como fazer isso. Se imprimir dinheiro, vai ter inflação. Né? Se você descontrolar os gastos públicos, você vai ter inflação. Há uma ameaça de inflação no horizonte, um pouco por causa da taxa Selic muito baixa, a taxa Selic está em 2%, então não há incentivo para poupar, para deixar no banco. Né? A poupança, aquela famosa cadeira de poupança está rendendo menos que isso por ano, quer dizer, menos de 2% ao ano. Né? Então, essas questões todas tornam difícil, né, um prognóstico para a inflação. Mas o controle de gastos e as reformas, o que tem que ser votado não é nem a reforma, as pautas que há para votar até o fim do ano. Mantido o teto de gastos para 2021, vai cobrir essa parte fiscal. Eu não tenho dúvidas disso. Nós vamos conseguir vencer esse processo de inflação como um remédio. Porque a inflação é o remédio quando não se toma os outros remédios. Né? Vamos falar mais disso daqui até o fim do ano e tal, acompanhar. O problema de fundo da economia brasileira, desculpa pela tosse aí, ao vivo é assim mesmo, né, Jacão? Então, o problema de fundo do Brasil continua sendo a baixíssima produtividade. Né? Nós temos uma produtividade, eu sempre digo isso, digo em meu livro, em 1980 nós tínhamos uma produtividade X, que não era ruim, a gente era competitivo, por exemplo, com a Coreia do Sul da época. Né? E depois os outros países subiram muito mais que nós, cresceram muito mais em produtividade. Produtividade se faz com educação de qualidade, se faz com logística, uma série de coisas, série de leis e incentivos, né? E que a gente teve fazendo os incentivos errados no Brasil. Um deles foi esses super salários, né? Que a pessoa diz, boa, os melhores vão se dedicar a caçar esses super salários, né? Em vez de caçar uma boa função gerencial numa empresa privada, fazer um empreendimento, fazer essas coisas que realmente melhoram a produtividade, né? A gente tem que estar de olho nessa questão da produtividade, que é a questão de fundo, que é a questão mais importante. E outra, não cometer loucuras econômicas, evidentemente, não fazer loucuras, mas isso eu acredito que não está em curso hoje. Né? Espero que o presidente da Câmara, né, como a gente já falou, tenha bom senso aí no retorno da atividade legislativa, depois do dia 16, para que a gente tenha um bom final de ano legislativo, com aprovação também da autonomia do Banco Central, porque a autonomia do Banco Central, ela ancora as expectativas inflacionárias. Então, todo o mercado já fica sabendo que o Banco Central não vai tolerar a inflação, aconteça o que acontecer, e o governo não podendo interferir, aí é que ele não vai tolerar mesmo, não vai acontecer. Novidades no seu canal e como é que a gente pode encontrar tudo isso aí que você tem feito durante a semana com tanta gente boa? Bom, novidades amanhã, quem é da Bahia ou quem quiser ver como é que funciona, eu fiz um quadro interessante, já tem mais de 10 gravados, tem gente que vai gravar hoje ainda, no dia 7, mas dia 8 de manhã nós vamos ter, a cada 15 minutos eu vou soltando um. Eu fiz um quadro com 5 perguntas para ser respondidas em 10 minutos pelos principais candidatos a vereadores, os principais que aceitaram participar, lógico, os candidatos a vereador aqui de Salvador. Então, as pessoas vão poder comparar os candidatos em igualdade de condições. Eu não faço nenhum comentário, eles simplesmente respondem as mesmas perguntas. Eu acho que essa informação, porque a gente tem o horário eleitoral gratuito, o horário eleitoral gratuito para os candidatos a vereador é muito curto, né? É muito pequeno. Então, a gente buscou um espaço maior para que as pessoas possam conhecer os vereadores antes de votar. Isso numa cidade grande sempre é problemático, né? A gente vota muito sem conhecer, ou vota no amigo do amigo, enfim. Já teve gente, eu já conheci gente que, até eu já aconteceu comigo, em eleições, de ir para a urna e pô, eu não tenho nenhum candidato a vereador.
não sei em quem votar para vereador, acabei votando na legenda. Aliás, nas grandes cidades acontece muito voto de legenda justamente por isso. As pessoas não conhecem os candidatos a vereador. Não sabem se eles são bons, o que eles têm para propor, enfim. Então amanhã tem no meu canal tem essa perspectiva, mas está vindo muita coisa boa por aí. Eu vou deixar as novidades melhores para a semana que vem, Jacal. Então, as minhas redes sociais, sempre Aurélio Schomer, AurelioSchommer, né? Facebook, Twitter, um pouco menos, tem tido pouco no Twitter, um pouco no Instagram, mas mais no Facebook e no YouTube, que é o principal canal meu de comunicação. Muito bom. Aurélio, muito obrigado. Semana que vem tem mais a Semana do Brasil. Valeu, obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes aí. Grande abraço.